tema que você fala muito na sua palestra, que eu acho perfeito, que é a neurociência motivacional. E eu gostaria que você falasse um pouquinho, porque eu acho bastante interessante isso para o pessoal. Eu adoro neurociência. Neurociência, a década de 90 foi eleita a década do cérebro. No MIT, em Harvard, Stanford, as grandes universidades do mundo investiram bilhões de dólares para mapear o conectoma. Já ouviu falar do conectoma? Não. Pois é. A gente tem o genoma, que é o sequenciamento genético, Tá. e a gente tem o conectoma, que é o mapeamento do cérebro. Então, hoje a gente sabe, por exemplo, se eu começar a sorrir para você, mesmo sem querer... Eu vou sorrir para você. Você vai sorrir para mim. Claro. Se eu ficar com raiva de você, Eu vou vai ficar com sentir raiva mal. também. Quando você vê alguém bocejando, você É a vai primeira bocejar. coisa, gente. Por quê? Porque você tem no teu cérebro, assim como eu, células espelho. Pra você ter uma ideia, se você vê uma mulher no sacolão, pegando uma fruta, cheirando, você não vai lá cheirar. Não. Porque o teu cérebro aí já evocou, já produziu células espelho ligadas ao nojo. E isso facilita muito a nossa vida. Por isso que o efeito manada existe. O que é o efeito manada? Amiga, vamos comprar aquilo juntas. O que eu uso? Quando você tem lá uma playlist, quais são os mais ouvidos? Quais são os filmes mais ouvidos? A moda, aliás, trabalha muito por aí. Você se igualar. Pela neurociência motivacional. Isso se explica. Perfeito. Por quê? Então, primeiro ponto. As células espelho são muito importantes. Quando um líder começa uma reunião dizendo, bom, gente, o negócio hoje não está legal. Acabou. O que ele está construindo? Ele está obrigando o cérebro do interlocutor a secretar cortisol, hormônio do estresse. Quando tem hormônio do estresse, existe um eixo que chama HPA, hipófise pituitária adrenal. É um eixo que inunda o cérebro de hormônios do estresse, de neurotransmissores que fazem o quê? Olha que interessante. Eles quase que bloqueiam essa área aqui, a córtex frontal, que toma decisões, que cria o freio moral, que tem criatividade, que antecipa consequências. Ou seja, a área do empreendedorismo, das funções executivas. Perfeito. Por isso que aquele líder, antigamente, que ficava no fim do barco, né, dizendo, rema, 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 eu mando, vocês obedecem, isso não existe mais. A gente hoje trabalha com um modelo que circular de liderança. Eu tenho que construir colaboração. Agora, isso nunca acontece se o líder vê o outro como funcionário, como uma coisa. Tem que funcionar. Então, eu trato mal, funcionário é custo, não quero saber, pessoa é um saco, uma molecada é folgada, mulherada é muito mimimi, e os caras de hoje não querem saber trabalhar. Esta pessoa, esse líder Fred Flintstone, esse cara não vai conseguir um clima motivador pela célula espelho. Como que está esta executiva hoje, uma vez que a mulher conquistou um mercado de trabalho diferenciado, né? Ela tem hoje várias executivas, a gente consegue ver grandes mulheres executivas em postos muito importantes. Como é que está hoje esta relação dela com a família e esse executivo também? Como é que está este equilíbrio? Tá puxado. Tá puxado, né? Tá puxado. Vamos falar a verdade. A mulher ganhou muitos espaços, ganhou novos papéis, mas também ela puxou para si muitas das responsabilidades, algumas delas irrealistas. Não dá para você ser excelente em tudo, simples assim. Perfeito. Né? Não dá para querer ser magra e meditar, e fazer cabala, e fazer após, e ter... E ser grande executiva, Cara, e ser tudo. Eu falo muito para a mãe, falei, seja uma mãe boa. A mãe boa é mãe chata, é a mãe que não dá tudo, é a mãe que sabe dar o limite, é a mãe que coloca em casa muitos dos princípios, Fátima, que ela coloca no trabalho. Olha que interessante. Às vezes a gente vê essa fala de que tem que ter uma separação caso o trabalho. Você falou isso numa palestra que foi super interessante. Mas se você olhar no trabalho, tem meta clara, então tem o papel do homem e da mulher, ela não fica puxando tudo para si. Na empresa, ninguém puxa tudo para si. E aí, voltando naquela questão do papel em casa. Isso, do papel em casa. O que funciona no mercado de trabalho? Papel definido. Então, tem que sair da ilusão do óbvio. Não adianta fazer divisão sexista. A mulher cozinha, o homem compra as coisas numa noite de chuva, frio. Cara, quantas noites de frio e chuva o cara precisa sair? Sabe? Mas Muitas ele está mais vezes... participativo, não? É verdade, o homem está muito mais participativo. E tem um livro muito bacana que chama Spousonomics, de duas economistas, que falaram que casais que compartilham bem as tarefas do lar têm mais intimidade, transam mais, são mais felizes e ficam mais juntos. Que interessante. Fica a dica. Ou seja, lavar a louça tem benefícios na intimidade. Né? Por quê? Porque a mulher não se sente sobrecarregada, usada. Dividir as tarefas. Ela tem um ali parceiro, no dia a dia. ela tem um companheiro. O companheiro vem do latim companes, é a pessoa que come o pão junto. O pãozinho gostoso e o pão duro. Não é fácil. Então,
uma divisão equânime de papel. Perfeito. Então, que tarefas são boas para mim, que tarefas são boas para você? Mas e aquelas que a gente não gosta? Bom, aí que entra a inteligência do casal. Eu vou fazer aquelas que você não gosta por atenção a você. Você vai fazer as que eu não gosto por atenção a mim. E quando o casal coloca o nós acima do eu individual, o casal dura. Se não, tem duas pessoas, em geral, hoje não se mantém casados. 2, tem metas claras. A família precisa saber na sua missão o que ela quer. Assim como a empresa tem missão, visão e valores, de nada adianta a mãe querer, eu quero uma família com cultura, eu quero uma família com paz. Mas dá bronca no filho gritando, e nunca leva para um lançamento de livro, e não tem uma contação de histórias, e não vai numa viagem visitar uma igreja, um museu. Então precisa ter algum grau de coerência entre o que eu coloco nas palavras como uma missão e aquilo que realmente eu organizo da vida familiar. A terceira questão é limites. Tem que se conversar. Tem que ter limite, regra, horário, que é uma das formas de amar. Hoje a gente observa uma geração de crianças nem trabalham nem estudam. 15% dos brasileiros têm como projeto de vida a preguiça. E eles gostam de limites. O limite ele é constituinte. O cinto de segurança ele é importante. A gente vê que na natureza tudo que floresce tem cadência. O animal, a planta, a nossa vida, a gente precisa das horas de sono, a gente precisa beber líquidos, ou seja, tudo que floresce na natureza tem ritmo. E o limite não é contrário. Muitas mães erram ao pensar, e pais também, que se eu der o limite eu vou fazer meu filho infeliz, ao contrário. A gente tem visto um crescimento de crianças mimadas, adolescentes folgados, adultos desempregados. Com certeza. Simples assim. É o que você tem abordado bastante nas suas palestras. Exato. Léo, super obrigada pela sua presença. Conversamos hoje com Léo Freiman, psicoterapeuta, escritor e educador.